No frigir dos ovos nós temos uma questão de posição política, né? Ou seja, o PDT é um partido de centro-esquerda, evidentemente pela sua história de Brizola, e o PT é um partido de esquerda, né? Só que aqui no estado o PDT compôs com o PFL, hoje tem parte do governo, tem o vice-governador, e obviamente que eu não fui candidato, inclusive em 2018, porque não concordei com essa aliança política. Então, diante desse cenário, em que o partido está no governo, né, e eu não aprovei e não aprovo essa participação, o melhor, sem dúvida nenhuma, era ir para a oposição, onde efetivamente estou hoje, já que fiz essa opção ainda em 2018, ou seja, de não compor com essas forças que hoje estão no governo do estado. Em 2016 nós formamos a coligação entre PDT, PT e PCdoB. O PDT teve a cabeça de chapa, o PT indicou a vice, e essa aliança é bem possível que se reproduza ao longo deste ano. Contudo, é evidente que o espaço político do Partido dos Trabalhadores é um espaço, do ponto de vista da política de oposição ao governo federal, do ponto de vista de oposição ao governo do estado e à administração municipal, é melhor que melhor se consolida dentro daquilo que a gente pensa para a capital de Mato Grosso. Ou seja, teremos condições de militância, de programa de oposição, de um programa de construção das bases populares para a melhoria da nossa cidade e com uma estrutura partidária que hoje tem a maior bancada no Congresso, enfim, que vai repercutir inclusive na questão de tempo de TV, na distribuição dos recursos necessários à campanha. Olha, evidentemente que o processo envolvendo o ex-presidente Lula, do meu ponto de vista, é uma das grandes fraudes mundiais do ponto de vista de lawfare, né? Efetivamente, o presidente é uma das grandes lideranças mundiais e nacionais e a quem respeito muito. E do ponto de vista do que se coloca no Brasil, eu não vou entrar nessa questão de se alocar, um é mais corrupto que o outro, até porque a própria Vaza Jato, né, ou seja, do jornalista Greenwald, conseguiu provar que até dentro da esfera daqueles que estavam processando o presidente havia um conluio que não é admitido pela Constituição Federal, né? Então, portanto, esse é um outro aspecto. E no que se refere ainda propriamente à nossa cidade, evidentemente que nós temos também o nosso alcaide aqui em cenas, né, lamentáveis e que, portanto, esse tipo de coisa não é exclusivo do PT, até porque, se formos falar aqui em Cuiabá, é uma questão que deverá, portanto, ser submetida ao crivo da população cuiabana. Olha, eu sou filiado do partido e fui candidato a prefeito em 2016 pelas forças populares e democráticas da nossa capital. Apresentamos um projeto com a viabilidade para a melhoria dos serviços básicos de nossa população, de saúde, educação, saneamento, de participação dentro do orçamento do município, né? E é evidente que isso teve um respaldo, nós conseguimos angariar quase 10% dos votos da cidade numa conjuntura que nos era muito desfavorável, né? Acho que agora temos uma outra conjuntura e, efetivamente, com condições muito apropriadas para que possamos colocar esse projeto em debate na cidade. E é o que nós pretendemos fazer. A questão se vai ser candidato ou não, isso é uma questão que vai ser definida no seu tempo próprio e, evidentemente, que isso deve ser debatido com o partido, com os seus filiados e com a sociedade cuiabana. E é isso que nós estamos nos dispondo a fazer, né? Necessariamente não sou candidato, mas também não vou me omitir naquilo que me for solicitado de participar desse projeto de melhoria da cidade. Do ponto de vista da administração que existia anteriormente e das outras que existiram, ela continuou, ou seja, naquele mesmo tom, mais do mesmo, ou seja, mais para os privilegiados e menos para aqueles que sempre precisaram do serviço público e nunca foram atendidos. O que nós pretendemos é alterar essa relação, fazer com que a cidade cresça da sua periferia para o centro, que a gente consiga albergar aqueles que mais precisam dos serviços públicos, trazendo qualidade na saúde, na educação, no saneamento. E aí, como você falou dos pontos fracos, já disse, 3 pelo menos, e a questão do transporte público na cidade. Ou seja, nós não temos nenhuma melhoria nesses setores. Aliás, na saúde, por exemplo, foi um caos, continua um caos, com a administração paralisada por prisões, por apreensões, por denúncias, por CPIs, enfim, por várias ações que não beneficiam aquele que mais precisa. O setor educacional, sinceramente falando, uma negação do ponto de vista daquilo que se construiu na cidade. O transporte, nós estamos vendo aí
perfeito sucateamento do que se refere ao transporte público. E vamos ser mais sinceros ainda, Cuiabá não possui qualquer política inclusiva do ponto de vista social. Ou seja, qual o nosso maior bem, o maior bem que a nossa cidade tem? Ora, aquele que mora em Cuiabá, o cuiabano, ou seja, cuiabano como aquele que mora em Cuiabá, os nascidos e os não nascidos, aqueles que estão aqui. Esse é seu maior patrimônio e a cidade não tem investido nisso. Não há qualquer programa de inclusão social. No que se refere especificamente a este episódio, eu acho que tem dois setores ou duas pessoas que devem responder efetivamente essa questão. O próprio envolvido, né, e aquele responsável pela investigação sobre isso. Né, porque o que eu sei eu vi pelo vídeo e pelos jornais. Né, então eu estou aguardando ainda, evidentemente, né, aquele que está no vídeo e, obviamente, aqueles que estão responsáveis por isso. Eu acredito sempre na justiça e acho que, obviamente, isso deve ser aclarado aí ao longo do período.